Sim, falou, tá falado, tá lá. Então é da noite. 6h30 da noite, é isso. Passou das 18, passou das 6, é noite. Não importa se tem horário de verão ou não tem. Mas no balanço das horas... Tudo pode mudar. O Flamengo espera que não mude, porque tá com 100% de aproveitamento, quer continuar assim. Então, 6h30, fique ligadinho. Tem pré-jogo no ESPN FC, tem linha de passe hoje, aquela programação espetacular que você já está acostumado. Vamos ouvir quem? Quem é? Quem? O mago do Flamengo. Falamos do mago do programa, tem o mago do Flamengo. Arrasca. Aí joga. Arrasca. Vai lá, garoto. Sabemos que vai ser um jogo bem pegado contra um time argentino que, quando chegou aqui, mostrou que tem qualidade, está peleando para ver quem termina primeiro no grupo. Então, um jogo muito decisivo para... Se a gente ganhar, praticamente já está quase a vaga para as oitavas, assim que, bueno, a gente tem que encarar como uma final. Esse jogo assim de Libertadores, expectativa muito grande para o time deles também, jogar em casa com toda a sua torcida. Certamente o time dele vai estar muito motivado, então a gente já tem jogadores que têm passado por esses jogos importantes fora de casa, com torcida, estádio lotado, assim que preparar-nos para mais uma final, porque vai ser assim. Mais uma final. Rafael Marques não gosta dessas coisas. Não, e ele tá certo. O assodamento de parte da mídia. Mais uma final. Assodamento de alguns coleguinhas. Alguns coleguinhas da imprensa. Exatamente. Atenção, olha o time do Flamengo para o jogo desta noite. Paulo Souza vai levar a campo o Santos é o goleiro das Copas, certo? Então vamos lá. Ficou claro isso. Pablo tá de volta, a vaga é dele. Davi Luiz tá de volta, a vaga é dele. E o Felipe Luiz, para manter aquele trio que a gente já conhece, né? Felipe Luiz saindo ali, também voltando, recompor. João Gomes e William Arão. William Arão? Será? Porque o Thiago Maia tá disponível. Contra a Católica jogou o Thiago Maia, mas o Arão na defesa, na zaga, né? Exatamente. Bruno Henrique e Isla, Mateuzinho ainda tá machucado. Arrascaeta, e aí eu já dou um juízo de valor aqui, né? O Isla só tá porque o Mateuzinho tá machucado. Arrascaeta e Everton Ribeiro e o Gabigol lá na frente. É o melhor Flamengo que o Flamengo pode ter, né? Talvez o Thiago Maia ali ao invés do William Arão. Não sei, viu? Eu quero saber o seguinte, o Arrasca, Rafael Marques, passando para você agora em tom de brincadeira sobre final, porque não é uma final, o Flamengo está muito bem encaminhado e tal. Mas, pois é, agora nem eu vou me render a essa história de final, porque não dá, né? Não. Mas assim, Rafa, é um jogo para realmente ir com o time principal ali, a Vera, como diria o outro, que é para garantir a classificação, Rafa. Garantir a classificação e manter o aproveitamento de 100%, né? Eu acho que o campeonato do Flamengo da Libertadores é o mesmo campeonato do Palmeiras e, como foi colocado também, do River Plate. São os times que lutam para fazer 18 pontos e aí conquistar a vantagem de decidir em casa até a semifinal do campeonato. Dizer que não tem nada em disputa além da classificação é rasteirizar, relativizar algo que eu acho que é importante. É uma discussão constante no futebol brasileiro, né? Se é melhor você fazer a primeira partida em casa ou a segunda partida em casa. Se a segunda partida é que decide, eu sempre acho que é melhor você fazer o segundo jogo em casa. Mas e se tomar uma goleada no primeiro jogo? É muito condicionante. Não é isso que deve acontecer com os melhores times do campeonato, da Conmebol Libertadores. Os principais times não vão tomar goleadas jogando fora de casa, ou não devem tomar goleadas jogando fora de casa nos primeiros jogos do mata-mata. O Arrascaeta tem razão, e o jogo é difícil porque o segundo melhor time do grupo é o Tajeres, o jogo é em casa, o Pedro Caixinha não tem desfalques, é a chamada força máxima, o estádio em Córdoba vai estar lotado, há uma expectativa aí de 50 mil pessoas no Mário Kempes, então é um cenário de pressão bem forte que o Flamengo vai encarar no jogo dessa noite, então é uma resistência. Acho que finalmente o Flamengo vai ter uma partida que justifique a mensuração da sua qualidade para parâmetros de Conmebol Libertadores. E é o melhor Flamengo. Essa dúvida aí em relação ao William Arão ser zagueiro ou ser meio campo, ela fala muito mais sobre a qualidade recente de jogo do Thiago Maia do que sobre o funcionamento do time. Porque, mal ou bem, o time funcionou com o William Arão de zagueiro e o Thiago Maia como volante. Agora, com o Pablo voltando, é natural que ele jogue e alguém tem que sair. E aí eu acho o seguinte, cabe a discussão se sai o Thiago Maia pela questão da atuação recente ou se sai o próprio William Arão. Eu não estou 100% convicto de que o Paulo Souza vai começar o jogo com o Arão logo mais não, William. Então, essa é a minha dúvida também. Porque o que a gente estava discutindo aqui recentemente e aí, quando
a volância estiver sem desfalques, quando a zaga estiver sem desfalques, ainda tem desfalques na zaga, tem o Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, é bom sempre a gente lembrar, né? Mas com Pablo, com Davi Luiz e com Felipe Luiz, a gente imagina que tá ok ali, é isso aí. Onde se encaixaria o William Arão? Que estava no meio, mas foi quebrar um galho na zaga pelas ausências, aí a zaga tá completa, o meio tá completo, a gente tava falando aqui outro dia, o Arão vai ser reserva. Né? E há algo assim, então, o mundo acaba por isso? Não mesmo. Mas por isso que, de certa forma, me surpreende, ele tá ali na provável escalação. Não seria o Thiago Maia? Para mim, sim. Então. Para mim, sim. O meio tá resolvido com o João Gomes e Thiago Maia. Nos jogos em que ele tentou isso, foi muito melhor. A defesa tem 2 dos zagueiros. Rodrigo Caio é o chamado Thiago, o zagueiro prometido, né? O zagueiro que você fica esperando, mas enfim, do que se pode contar hoje, a defesa é essa. Eu, sinceramente, não acho que seja uma obrigação ter que encaixar o Arão no time. A gente não está falando do Arrascaeta, por exemplo. A gente não está falando de jogadores absolutamente fundamentais para o funcionamento do time, né? E o Paulo Souza vive um momento em que ele precisa priorizar principalmente o funcionamento do time. Se as coisas estão indo bem, aí tem a questão também dele talvez querer dosar. Eu acho que hoje não é dia para dosar o jogador. Relativizando aí a sua proposta de final, eu diria que hoje é talvez uma final pelo primeiro lugar do grupo. Até por exclusão, porque o Talheres é o único time que pode tirar essa posição. O Talheres está animadão, joga em casa. Se vencer, cola na mesma pontuação do Flamengo. É um dia difícil. É uma final pelo primeiro lugar. Exatamente. Até porque se você perder esse jogo, quem está ganhando os pontos é justamente aquele que pode pegar seu primeiro lugar. Isso. Então é uma coisa bem dentro das caixinhas, assim, né? A final antecipada pelo primeiro lugar do grupo. Mas é um jogo importante, é um jogo de peso. E até por isso eu iria com o que tenho de melhor. E hoje o melhor é o Thiago Maia ali na covolância. Você vai de Arão ou Maia? Covolância é bonito. Covolância, porque não é propriamente a volância, é uma covolância. Ele está dividindo ali com o João Gomes. O que o Maia jogou, realmente estou com os companheiros, não justifica uma saída dele do time. A não ser que o Paulo Souza queira observar o Arão agora em uma posição que o Arão conhece muito bem, que é a posição de origem dele. Né? Porque, até pelos problemas na defesa, na zaga principalmente, o Paulo Souza encontrou no William Arão uma alternativa interessante. O Arão fez bons jogos ali, cometeu erros, mas muitos outros também cometeram. Agora, a dupla João Gomes e Thiago Maia, eu acho que foi uma dupla que correspondeu muito bem. A não ser que o Paulo Souza pense o seguinte, olha, o Arão, ele é meio campista de origem, é volante. Coloquei na zaga. Quero observar de novo de volante. Não sei se vai ser essa lógica do Paulo Souza. Mas hoje... Pra voltar com o Arão. Então... Observa outra hora. Tem isso também. Né? Agora, o jogo de hoje, concordo com o que os colegas falaram, em relação que me parece o teste mais complicado. O jogo contra a Universidade Católica foi um jogo difícil, William. A Católica fez um bom jogo em Santiago. Agora, o Talheres já apresentou mais recursos para jogar do que a Católica. Talheres no Maracanã perdeu por 3-1, um jogo que o Flamengo foi muito bem para atacar e muito bem com a bola, mas foi muito exigido defensivamente, cometeu alguns erros, né? O Santos acho que estreou naquele jogo, e veremos hoje em Córdoba, né? Com um cenário que para o Flamengo é um cenário adverso. Estádio cheio, torcedor do Talheres muito empolgado, quase 50 mil pessoas, mas em relação a... Se a gente parar para pensar o que o campo mostrou, apontou, a dupla João Gomes e Maia correspondeu muito bem. Pela bola, os dois não devem sair. O João Gomes não vai sair, mas o Maia não sairia também, não. Eu até diria, Prates e companheiros, que o Flamengo não pode dar a moleza que deu contra a Católica. Aí vai ser imperdoável. O Talheres é um time mais talhado a complicar, a não perder esse momento do jogo, né? Porque a Católica foi muito menos incisiva do que a situação pediria. Eu não acredito que a história vá se repetir com o Talheres. Não pode dar essa moleza. Paulo Souza sabe disso. Agora a gente está falando aqui, ô Marcos. O problema não está no Arão. Pode ir. Não, o problema não está no Arão. Sobre isso que falou o Celso, e essa observação feita pelo Prates também, a discussão, do ponto de vista posicional, na fase defensiva, está no Isla, né? Porque quando o Flamengo recompõe com 2 linhas de 4, a sensação que o Isla tem me transmitido nos últimos jogos é que ele não fecha o suficiente. Fica um buraco ali entre ele e esse zagueiro pela direita, que vem sendo o William Arão, até pode continuar sendo logo mais, mas acho que não. Acho que o Pablo volta como titular.
E aí é essa lacuna ali que quem estudou os jogos recentes do Flamengo vai tentar explorar para poder enfiar um homem de velocidade. Ou então um meia de aproximação para poder encontrar esse espaço ali numa triangulação mais curta. Essa recomposição que o Mateuzinho faz muito bem, que o Isla não vem fazendo. Então acho que às vezes pode ir para a conta do meio campo, para a conta do João Gomes ou para a conta do próprio Thiago Maia, algo que não vai ser de responsabilidade deles. É verdade também que muitas vezes tem uma lacuna, um espaço entre essa linha de 4 e os 2 volantes. E aí o meia de criação ali no meio pode dar trabalho, entre uma linha e outra. Agora, o problema do Flamengo está na recomposição pelo lado direito. O Isla ainda não consegue fazer isso de maneira suficientemente confiável. Ali tem um ponto vulnerável na fase defensiva do Flamengo. Tá, deixa eu só entender uma coisa aqui, Rafa, que eu estava falando aqui com o nosso Pedro aqui. Seria de Rodinei? Eu, nesse jogo? É. Talvez sim. Acho que o Rodinei consegue fazer Acho que consegue fazer. Ele entende um pouco mais o papel defensivo. Não é um cara que seja tão, digamos assim, inóspito ofensivamente, ao contrário, é um jogador de força, um lateral de força, e é mais aplicado, além de ser mais jovem e ter uma capacidade de recomposição com mais velocidade. Se você pegar o Isla e o Rodinei e soltar os dois para apostar corrida, o Rodinei ganha. A caixa torácica do Rodinei, ela é superior do Isla. Eu não tenho os dados da fisiologia, mas observando visualmente os dois jogadores, um corre mais do que o outro. Talvez fosse esse jogo para o Rodinei. E essa pintou uma outra pergunta aqui então, né? Outra? Pintou uma outra pergunta. Tá falando de Arão e Thiago Maia? Pintou bolinha. Isla ou Rodinei? Isla. Eu acho que, já temos uma discordância aqui. E acho que os argumentos do Rafael são interessantes mesmo em relação à parte física. Você já tomou uma bordoada. O Isla também. Isso me traumatizou de uma maneira que eu não consigo agora passar. Eu consigo perceber. Mas você pediu, né? Pedi. Você pediu. Todos os outros eu corri esse risco, estava aos 43 do segundo tempo. Foi e não voltou. Perdido por um, perdido por Mas outro. alcançou o objetivo. Ele correu o risco, mas ele alcançou o objetivo. Mas ele foi até a linha de fundo, não teve caixa torácica para voltar. O Rafa Matos entrou ali naquele feio aqui. Mas foi assim, Isla, né? Não, o Isla realmente tem comprometido. O jogo em Santiago foi um jogo complicadíssimo para o Isla, mas ainda acho que é uma questão de ajustar muitas vezes, de adaptação, a entender a maneira que o time tem de se comportar quando não tem a bola. A bola vai muito pro lado dele. Eu acho que contra a Católica, em alguns momentos, houve uma indefinição da bola que era dele, de acompanhar o jogador que ele tinha de acompanhar e outro que não acompanhou também. Ele não está bem, mas eu vejo no Isla ainda potencial para jogar melhor, potencial para crescer. E acho que tecnicamente ele é um jogador superior ao Rodinei. Aí eu pensei na parte do time quando tiver a bola. Então acho que por isso o Isla, eu pelo menos entre os dois, optaria pelo Isla para começar o jogo em Córdoba. Não pode escolher o Mateuzinho, não. O Mateuzinho não pode, prof. Entre o Isla e o Rodinei, eu sou o Mateuzinho. Eu tô começando a achar, não pro Prato, tô começando a achar que, na opinião de vocês, o Isla agora é a terceira opção. Mateuzinho, Rodinei e Isla. Eu gosto muito do Rodinei indo. E vindo. Ele me assusta. Você gosta dele longe de você? É isso? Rodinei indo e vindo. Vai, Rodinei. Ele foi, agora tem que voltar. Ele tem essa capacidade que o Rafa falou, mas eu acho que ele usa menos do que deveria. Ele às vezes é mais inconsequente. Eu acho que os buracos que o Isla deixa são buracos menos, não vou dizer intencionais, porque ninguém faz isso intencionalmente. Mas o Rodinei me parece um pouco mais inconsequente. Acho que o Isla, por mais que ele não esteja bem, ele está preocupado em não estar bem. Então é uma coisa mais segura. Então, por ali, para o jogo de hoje, já que quem está ali no momento é o Isla, eu manteria. Manteria. Eu manteria. Depois dessa análise de buracos... Não, essa foi a caixa torácica. A caixa torácica, a análise de buracos... Não tá fácil, não. É maravilhosa. Eu tenho mais uma para vocês com relação ao Flamengo. Outra pergunta? Hoje, Mas claro. você tá achando Mas é lógico. Isso aí. Mas Essa é lógico. cara lá, agora... Mas se o time fosse ruim, Rafael Marques. Tem muita coisa pra gente discutir sobre outra o Flamengo. brecha aí. Faz um favor aí, Pedrão. Na sequência a gente vai falar do Galo, que o Galo ganhou, né? Tem o Corinthians também que joga... Esse é final? Só disse sim ou não pro Corinthians, o prof? Hoje é final pro Corinthians? Não. Final pela classificação. Então. Mais uma subcaixinha ali. É uma final. Daqui a pouco a gente fala do Corinthians e tem mais Palmeiras, os personagens de mais uma goleada do Palmeiras, os 5-0, hein? Já. Só coloca, por favor, de novo a escalação a provável escalação do Flamengo aí, Pedro Ferrari. Manda ver aí, que eu tenho mais uma perguntinha aqui sobre o Flamengo. A gente falou da volância,
a gente falou da laterância, não é isso? Eu latereio. A gente vai pra defesa, aí não tem como inventar, Defesância. né? Defesância. Felipe Luiz, Davi Luiz e Pablo. Hoje a gente tem o Davi Luiz e o Pablo de volta, certo? Zagueirância. Rafael Marques, a zagueirância, como diria o prof aqui, é essa. Quando eu tô falando é essa, não é só pra hoje. Esse é o trio oficial do Flamengo? É o trio pensado e planejado. O Davi Luiz foi o único zagueiro contratado até hoje, de todos que o Flamengo trouxe no passado recente, que já veio com um selo de titular. Se ele vai justificar esse selo ao longo dos jogos, se ele vai se manter tendo essa condição, é uma outra discussão. Mas na cabeça do Paulo Souza, e eu digo isso não é por achismo, também é por informação, porque algumas pessoas próximas a ele já tiveram essa conversa com ele, porque ele não teve até hoje, desde o dia que chegou, todos os zagueiros à sua disposição. Ao contrário, a pessoa até improvisar em alguns jogos, como recentemente vem improvisando o Arão. Esse é o melhor trio. Na verdade, sem o Rodrigo Caio. Esse trio aí, sem o Rodrigo Caio, é o melhor trio para jogar. Mas o trio do Flamengo, digamos, básico e titular, o trio real do Flamengo, é com o Rodrigo Caio na vaga do Pablo. Agora, sempre é preciso esperar saber como o Rodrigo Caio vai voltar. Daqueles que estão disponíveis, e até incluindo os que não estão disponíveis só hoje, como os casos do Léo Pereira e do Gustavo Henrique, essa é a zaga do Flamengo, a zaga de hoje. Mas quando o Rodrigo Caio puder voltar, aí cabe uma discussão, e na cabeça do Paulo Souza ainda é o Rodrigo Caio na frente do Pablo. É isso aí, inclusive jogando com dupla de zagueiro. Que aí é a dupla o Davi Luiz e o Pablo. Se você imaginar o Felipe Luiz voltando para a lateral esquerda, a dupla continua mesmo. Eu concordo com o Rafa, eu só vejo algum movimento. Não, o Rafa falou sem o Pablo. É o Rodrigo Caio no lugar do Pablo. Do Pablo. Seria Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz. Sim, o titular então, com o Rodrigo Caio, aí é a única alteração possível, com a entrada de Rodrigo Caio. Aí você vai ter um questionamento em função de como ele volta. São os dois zagueiros contratados para serem titulares. Sim. Né? Você teve um outro momento em que tem outros dois zagueiros contratados para serem titulares, que eram o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, e infelizmente até agora eles não aprovaram, o tempo está passando e eles não Mas aprovaram. o Léo Pereira está fora hoje. Então, também, até por junto com o Marinho. exclusão, se você pegar todos os zagueiros do Flamengo, é isso e mais o Rodrigo Caio como perspectiva de titularidade. Muito bem. 18h30 hoje, para não errar. Esse é o jogo, Atenção, Tajeres e Flamengo. Você vê com a gente na ESPN e também no Star Plus. Não esquece, pré-jogo no ESPN FC e depois tem linha de passe também, depois do jogo do Corinthians, né? Linha de passe às 11 da noite hoje. Tá?